A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus para todos, Deus abençoe. E cumprimento os irmãos, é o pastor Davi, para a glória de Deus. Hoje, meus irmãos, é o 9º dia da campanha, estamos aí forte, valente com Jesus, e vamos até, meus irmãos, os 40 dias, para a glória do nome do Senhor, que fez o céu e a terra, amém? Glória a Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, que estão passando com tribulações, com lutas, com tentações, pessoas estão enfraquecendo na fé, pessoas estão esfriando, meus irmãos, pessoas que estão se esquecendo, meus irmãos, do principal ponto. Glória a Deus, que é vigiar e orar. Vigiar, meus irmãos, e orar, porque não adianta, meus irmãos, você, glória a Deus, orar e não estiver vigiando. Tem que estar o quê? Orando, mas tem que também estar vigiando. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, meus irmãos. O diabo, ele luta 24 horas tentando, meus irmãos. E se o crente não estiver na vigilância, meus irmãos, ele cai na tentação do diabo, porque a carne é fraca, meus irmãos. O espírito está sempre pronto, mas a carne é o quê? Ela é fraca. Livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo de número 40 diz assim, ó: e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, adormecido, e disse a Pedro: então nem um pouco podeis vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o que? Fraca. Permaneça até o fim. Glória a Deus, que no final do vídeo eu vou fazer uma oração por você. Amém? Deus está falando contigo através desta palavra, meus irmãos. Glória a Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando Jesus voltou da oração, encontrou eles o que? Dormindo. Estavam dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Por que os seus olhos estavam pesados? Porque eles estavam na carne. Estavam na carne, meus irmãos. A carne puxa para o sono, para o cansaço. A carne quer descanso, a carne quer regozijar, a carne quer prazer, a carne quer desejo, a carne quer tantas coisas, meus irmãos. E não podemos militar a carne, porque quem está na carne não pode agradar a Deus. A Bíblia diz no livro de Gálatas 5,16 a seguir: o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Se está no espírito, não podeis satisfazer o desejo da carne, mas se está na carne, não pode estar no espírito. Então, meus irmãos, a carne ela vai pedir para as coisas desta terra, meus irmãos, mas o espírito vai pedir para quê? Para as coisas do céu. Por que tem tantos crentes caídos, tantos crentes sem força, tantos crentes, meus irmãos, debilitados, sem ânimo, cansados, não conseguem, meus irmãos, se firmar com Jesus? Porque se esquece da principal coisa, meus irmãos. Uma das principais coisas que o crente tem que guardar é a vigilância. Se o crente não estiver vigiando, meus irmãos, ele é uma presa fácil para cair. Veja que Jesus começou a dizer: não podeis velar, vigiar, nem uma hora comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade a carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Glória a Deus, está sempre pronto, meus irmãos. O espírito está sempre pronto, mas para que o espírito esteja pronto, nós temos que estar o quê? Em vigilância. Vigiar, meus irmãos. Vigiar em quê? Vigiar, meus irmãos, em tudo. O diabo, ele nos arrodeia 24 horas. Ao nosso derredor, eles ficam bramando, esperando uma falha, esperando uma brecha, esperando alguma coisa que você venha fazer para ele te derrubar, para ele passar rasteira, para ele poder tentar te destruir, te levar para o abismo. Então nós temos que estar lutando. Veja que o apóstolo Paulo começa a dizer aos Gálatas, glória a Deus, aos Efésios, livro de Efésios 6:10, que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas é contra principado e potestade. O diabo, ele luta 24 horas, meus irmãos. E as pessoas, cada dia que passa, meus irmãos, estão se afastando de Deus por conta de quê? Estão se esquecendo da vigilância, estão se esquecendo de orar, estão se esquecendo de buscar, de se humilhar, estão se esquecendo de Deus, meus irmãos. Estão distantes de Deus por quê? Pelos prazeres do mundo que o diabo apresenta. O diabo, meus irmãos, ele é enganador, ele é iludibriador, ele leva, meus irmãos, ele é sagaz, ele é astuto, ele é a serpente, meus irmãos, que enganou a Eva. E tem muitas pessoas sendo enganadas por essa serpente maligna. Mas a principal forma, meus irmãos, que nós podemos vencer, meus irmãos, é estar o quê? Em vigilância, estar o quê? Em oração, estar o quê? Meu, ser constante com Jesus, meus irmãos, ser sempre firme, glória a Deus, abundante em graça, em virtude do poder de Deus. Glória a Deus. Principal coisa, meus irmãos, quando as pessoas estão caídas, glória a Deus, quando as pessoas que oram as suas orações não conseguem subir ao céu,
Quantas pessoas que tanto têm batido na porta, a porta não consegue se abrir. Por conta de quê, meus irmãos? Uma coisa, meus irmãos, que afasta o homem de Deus, se encontra no livro de Isaías, capítulo 59, verso de número 2, a seguir, primeiro 2. A minha mão não tem que não possa abençoar, e nem surdos estão meus ouvidos que não posso ouvir a oração do meu povo, mas o que faz separação entre mim e meu povo se chama pecado. O pecado, meus irmãos, afasta o homem de Deus, de maneira que Deus não consegue ouvir a sua oração, não consegue, meus irmãos, escutar o seu clamor, a sua súplica. E tantas pessoas estão se desviando porque dizem assim: Deus não me ouve, Deus não me quer, e se desvia, mas se esquece de consertar o seu pecado. Se esqueceu, meus irmãos, de vigiar, e por conta de se esquecer de vigiar, entrou no pecado, e o pecado, meus irmãos, tomou forma, de tal maneira, meus irmãos, que essa pessoa ficou sem desanimado na caminhada. O pecado, ele vem, meus irmãos, para matar, o pecado traz a morte. Glória a Deus. O pecado, meus irmãos, é terrível, que se a pessoa não correr para os pés do Senhor, para se consertar do seu erro, da sua falha, verdadeiramente ele não vai conseguir ir muito longe, porque é como que a pessoa fosse atingido um dado inflamado do maligno, e a pessoa não consegue ir muito longe, e ela vem a cair, tombar morto, por conta de quê? O dado inflamado do maligno entrou, porque ela se esqueceu de vigiar, porque ela se esqueceu de orar. Tem muitas pessoas, meus irmãos, setadas pelo diabo. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão com um dado inflamado do maligno na sua vida. Muitas das vezes no olhar, não consegue, meus irmãos, passar uma mulher que ele não deixe de olhar para as pernas dela. Não consegue passar um homem que ele não deixa de olhar, que ela não deixa de olhar para o peito daquele varão. Então, meus irmãos, o que está acontecendo é terrível. O diabo está acertando através do olhar, o diabo está acertando através da mente, o diabo está acertando, meus irmãos, que não consegue ver nada, que quer levar, quer roubar, que consegue enganar as pessoas, dar o passo dos outros. O que está acontecendo, meus irmãos? Simplesmente, meus irmãos, o que acontece é simplesmente as investidas do diabo. O diabo é sagaz, ele lança os dados dele, meus irmãos, e tem muitas pessoas setadas pelo diabo. Mas eu vou te ensinar hoje você se livre dessas setas malignas. Você quer aprender? Então vem comigo na Bíblia Sagrada. Você quer aprender, meus irmãos? Como se ver livre das setas do diabo? Como se ver livre, meus irmãos, dos dados inflamados? Se você estiver setado pelo diabo, só tem uma maneira de você se ver livre dessa seta. Primeiro, meus irmãos, é confessar Jesus, aceitá-lo como suficiente salvador da tua alma, confessar os teus pecados e deixar. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se tu confessares o Senhor, meus irmãos, os teus pecados diante do Senhor, com certeza o Senhor é fiel para perdoar os seus pecados. Veja que está escrito no livro de Crônicas, 2 Crônica, capítulo 7, verso número 14, diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do alto céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha aí que palavra forte, meus irmãos. Glória a Deus. Olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a primeira coisa, se humilhar. A segunda coisa, orar. A terceira coisa, buscar a face do Senhor. Glória a Deus. E se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do alto céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeira coisa, se humilhar. Amém? Glória a Deus. Humilhar. Terceira coisa, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Então, meus irmãos, tem que buscar verdadeiramente para que você fique livre dessas setas malignas, esses dados inflamados das trevas. Só tem uma maneira, se você confessar a Jesus, confessar e não fazer mais, meus irmãos, fugir da aparência do mal. Tudo aquele que tenta tragar você para as coisas erradas, você foge. Você sabia, meus irmãos, que quando a pessoa é um viciado na cachaça, quando a pessoa é um viciado no adultério, na pornografia, se, meus irmãos, quando ele se converte, o diabo, a área que ele mais era tentado, é onde o diabo mais investe para contra a vida daquele homem, contra a vida daquela mulher. Se for um homem que foi viciado nas drogas, quando ele se converte, o diabo vai sempre caçar uma maneira de trazer aqueles sentimentos malignos das drogas, do cigarro, da cachaça, da prostituição. Então sempre o diabo, meus irmãos, ele fica investindo as suas setas, os seus dados inflamados do maligno. Mas veja que a palavra de Deus diz no livro de Efésios, capítulo 6, verso número 10, revestindo toda a armadura de Deus para que possais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne, contra sangue,
mas contra principado, contra potestade nas hostes, no mundo celeste, contra as hostes espirituais da maldade. Revestido da coroa da justiça, sapato do evangelho, coroa da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito. Então, meus irmãos, temos que estar revestidos com o poder de Deus. Revestido, meus irmãos, para que nós possamos ficar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Permaneça, meus irmãos, firmes com o Senhor. Glória a Deus, não pare de buscar, não pare de o servir. Não olhe, meus irmãos, para as coisas deste mundo, meus irmãos. Não olhe, meus irmãos, porque esse mundo é enganador. O diabo, ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir. Mas permaneça firme na fé, resistindo às suas tentações, resistindo aos seus pratos, resistindo às suas ciladas, meus irmãos, porque com certeza somos mais do que vencedor em Jesus nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, fica percebido. Se você caiu, não baixa a tua cabeça. Glória a Deus, perante a luta. Glória a Deus. Se você pecou, se você cometeu algo que veio desagradar a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é confessar. Confessar a Jesus, meus irmãos. Confessar o seu pecado. Senhor, eu pequei. Senhor, eu fiz isso. A minha vontade, meu Senhor, é que o Senhor me perdoe, peça perdão de Deus, se conserte. Vai perante o altar do Senhor com o seu sacerdote, com o servo de Deus, e faça uma nova aliança com Deus. Faça um novo concerto. Senhor, eu pequei, Senhor. Eu menti, Senhor. Eu quero me consertar com o Senhor hoje. Você sabia, meus irmãos, que muitas pessoas, eles são setadas por conta de que são as mínimas coisas que as pessoas às vezes nem ligam para, nem tem menor importância. Ah, isso aqui não vale nada, é onde que vale. E as pessoas às vezes não sabem. Você sabia, meus irmãos? E sabia que às vezes você foi lá comprar alguma coisa e faltou 10 centavos ali, e você pediu ali pro dono do comércio ali: Senhor, depois eu te pago aqueles 10 centavos. E aí passou o dia, foi passando outro, e você se esqueceu daqueles 10 centavos. E você sabia que são as pequenas coisas que muitas das vezes é porque você mentiu. Você falou que depois pagava e você não pagou, você enganou ele. E foi passando o tempo, tem tantas pessoas que são nas mínimas coisas que são pegadas, meus irmãos. Coisas pequenas. Não é as coisas grandes não, porque às vezes as pessoas vigiam nas coisas grandes, mas as coisas pequenas as pessoas não vigiam. E muitas pessoas estão setadas, meus irmãos, nas coisas pequenas mesmo. Então conserta a tua vida com Deus. Os mínimos detalhes, as coisas pequenas que têm importância diante do Senhor. Deus, meus irmãos, Deus perfeito. Ele olha todas as coisas, Ele sonda, Ele esquadrinha a mente, o coração. Ele quer te abençoar, mas para que Ele possa te abençoar do alto céu, com as bênçãos derramadas do Espírito Santo, temos que estar com a vida consertada diante do Senhor, verdadeiramente orando, vigiando, glória a Deus, buscando a face do Senhor e nos convertendo nos nossos maus caminhos. Não tem ninguém perfeito, meus irmãos. Ah, irmão, eu quero caçar uma igreja para me congregar, mas eu quero uma igreja perfeita. Eu quero um pastor perfeito. Meus irmãos, você não vai encontrar essa igreja aqui. Essa igreja não está aqui, meus irmãos, na terra. Toda igreja tem falha, todo pastor tem falha. Todo mundo tem seus defeitos, meus irmãos. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. A Bíblia diz, meus irmãos, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Todos nós somos pecadores. Agora somos pecadores, meus irmãos, confessando diante do Senhor, pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, não se firma em A, não se firma em B, se firma na palavra, se firma em Jesus. Livro de João, capítulo 6, verso 39, diz: examina a escritura, porque tem cuidado nela ter a vida eterna. Deixa eu ver se é o 6 mesmo, que eu posso estar enganado. Glória a Deus, aleluia. 6, 39, livro de João, 6, 39. Deixa eu ver se é lá. Vou confirmar aqui com os irmãos. Perdão, irmão, não é o 6, não, é o 5, tá bom? 5. 5, livro de João 5, 39. Examina a escritura, porque tem cuidado nela ter a vida dela, porque são de mim, são delas que de mim testifica. E aí, meus irmãos? Amém? Não olha para ninguém, olha para Jesus, continua firme, perseverante na batalha, continua orando, buscando o Senhor. Se você pecou, conserta diante do Senhor, coloca a tua vida no altar de novo. Glória a Deus, não fica prostrado não baixa da cabeça, não fica de cabeça baixa. O diabo quer ver você dessa forma, você abatido. Quantas pessoas estão, meus irmãos, depressivas, oprimidas, porque se esqueceram de pedir perdão do Senhor. Quando você pede perdão, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Ah, irmão, para mim não tem mais jeito, eu já pequei muito, eu já cometi muito pecado, já fiz tanta coisa. É mentira do diabo.
Se Deus não tivesse mais nada com você, você não estaria mais na terra. Deus já tinha te acolhido, tinha te deixado você morrer, perder a sua salvação. Mas enquanto o fôlego de vida soprar em tuas narinas, você tem esperança de salvação. Não importa o que você fez, se você matou, se você adulterou, se você prostituiu, se você assassinou, se você roubou, se você mentiu. O importante é se você confessar diante do Senhor. Deus, Ele tem o poder de te perdoar, de te lavar com o sangue dEle, purificar todos os teus pecados, pegar todos aqueles pecados que você cometeu, lançar no lago do esquecimento, escrever teu nome no livro da vida, e te fazer um vencedor, te fazer um vitorioso, restaurar a tua fé, restaurar a tua vida, escrever teu nome no livro da vida, e você começar uma nova vida, meus irmãos, uma etapa de vida, uma nova caminhada, uma nova jornada com o Senhor. Senhor, eu pequei, me perdoe, porque da agora para frente eu quero ser firme, eu quero ser fiel, eu quero ser temente. Me dê força, Senhor, eu quero vigiar mais, eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero ser mais firme com o Senhor. Me dê força, Senhor, me dê a tua direção, Pai. Deixa mandar sodecai. Ere mandar sodecanta, laba sodecalabra sebe canta. Oh, maravilha. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, meus irmãos, forte. Ele quer te perdoar. Não foi por acaso que você parou neste vídeo. Confessa o Senhor. Coloca a tua vida no altar de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Essa é a mensagem de hoje. Meus irmãos, eu quero agora fazer uma oração. Prometi para vocês no começo do vídeo que iria fazer uma oração no final do vídeo. Vou fazer uma oração por você. Glória a Deus, uma oração. Quero fazer uma oração de conserto. Quer fazer uma oração de conserto? Se você pecou, não importa o teu pecado. Mas hoje, se você confessar diante do Senhor, Deus, Ele tem o poder de te perdoar. O Deus que está aqui, meus irmãos, é o Deus que está aí também com você, te visitando. Amém? Quero orar com você. Então fecha os teus olhos, curva a tua cabeça e diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Me ajude, Senhor. Me perdoe todos os meus pecados, porque hoje eu quero te servir, em nome de Jesus. Vou fazer essa oração por você. Jesus, abençoa essa vida que está orando comigo, Pai. Essa irmã, esse irmão que tem pecado, que cometeu alguma coisa que não agradou o Senhor. Pai, que o Senhor possa perdoar esta alma, perdoa essa vida, Senhor. Perdoa com teu sangue, lava com teu sangue. Não importa o que ela tenha feito, Senhor. Apaga o seu nome do livro da acusação. Aviva, Pai, o seu nome no livro da vida, Senhor. Escreve para uma nova história, Senhor. Ainda que ela tenha caído, meu Pai, mas não ficará prostrada, porque eu sei que o Senhor é um Deus que levanta o abatido do chão, do pó necessitado, do monturo, e faz sentar em cadeira de príncipe. Eu quero apresentar essa vida em tuas mãos, Pai, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Quero fazer mais uma oração por você. Deus abençoa essa irmã, esse irmão que orou comigo, que ficou comigo até o fim. Possa fortalecer, Pai, sempre em tua presença, manifestando a tua glória, a tua graça, a tua presença no lar, na família, o trabalho das suas mãos. E o Senhor há de prosperar, multiplicar e abençoar poderosamente. Eu te peço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Continue firme na fé. Hoje é o 9º dia da campanha. Vamos até os 40 dias. Compartilhe esse vídeo. Amém? Compartilhe, meus irmãos, com pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra do alto céu. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Quem ficou com os irmãos até o fim, com os irmãos, é o pastor Davi de Assunção, Piauí. Deus abençoe, Pai do Senhor.